Hoje nós vamos falar também sobre identidade. E na próxima semana nós teremos o DNA, teremos o Reset. E também nós continuaremos a falar sobre identidade. Quantos estão aqui tem mais de 18 anos? Levanta a mão bem alto para eu ver. Quantos tem mais de 18 anos? Levanta a mão bem alto. Mais de 18. Isso, mais de 18. Só quem é, fica com a mão levantada, já cansou? Só quem é casado, abaixa a mão. Aí. Então olha para quem está do seu lado com a mão levantada. Fica com a mão levantada, irmão. Levanta essa mão aí. Fala para quem está do seu lado aí. Fala, semana que vem você vai estar aqui no Reset às 7h30. Agora cadê os que têm menos de 18 anos? Quem tem até 17 anos? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Você ainda está cansado, a gente nem começou. Você que tem 17 anos, agora quem não está solteiro, abaixa a mão. Ué, você está casado? Ou você está solteiro, ou você está casado. Na Bíblia não tem o status namorando. Ou você está solteiro, solteira, ou você está casado ou casada. Então se você tem menos de 18 anos, o seu lugar também é aqui no próximo sábado no DNA. Amém? E quem é casado, levanta a mão aí, os casados de novo. Se você é casado, a gente também se vê aqui na semana que vem às 7h30 na Rede Casais. Então onde que é o seu lugar no próximo sábado? Aqui. Fala, aqui é o meu lugar. Levanta a mão aí de novo, bem alto, todo mundo fala, aqui é o meu lugar. De novo, aqui é o meu lugar. Se você vai estar aqui, dá um aplauso aí para Jesus. Meu irmão, nós estamos falando sobre identidade. E falar sobre identidade é causar bagunça nos planos de Satanás. Falar sobre identidade é atrair guerras espirituais. Porque o inimigo não quer que você assuma a sua verdadeira identidade em Cristo. Abaixa só um pouquinho o retorno dos instrumentos para mim, por favor. O inimigo, ele não está feliz, ele não está satisfeito em que você esteja aqui semana após semana aprendendo sobre a sua verdadeira identidade. Nós estávamos agora no congresso de adoração profética. Nós falamos muito a respeito de identidade. E todos os dias, quando acaba o culto, a gente sai para comer alguma coisa. Um lanche, uma pizza. E aí na terça-feira, quando acabou, nós saímos para comer um lanche com alguns discípulos. A gente veio de um jejum de 12 horas, a gente estava morrendo de fome, a barriga roncando, o estômago nas costas, Will. E aí a gente foi num lugar que a gente costuma comer sempre, a gente comeu um lanche lá, morto de fome, a gente foi para casa. Naquela noite eu não consegui dormir, barriga pesada, muito pesada, a noite inteira sem dormir. Quando eu acordei muito mal. Falei pra Mitty, falei, amor, vai na farmácia, compra um Eno, compra algum remédio, que eu preciso descer esse lanche que a gente comeu. E aí, meu irmão, resumindo a história, esse lanche que a gente comeu não fez bem pra mim. Depois de 1 hora, quando a Mitty voltou da farmácia, também a gente descobriu que não fez bem pra ela. Aí a gente falou com o Caio e com a Elô, também não fez bem para eles, também acabaram indo para o hospital. Acabou com a gente aquele lanche. E a gente não sabe se foi uma virose, se foi uma intoxicação alimentar. Mas essa pequena crise que a gente passou, essa questão alimentar que a gente teve, foi muito ruim para a gente naquele primeiro momento. Mas quando ela estava passando, essa dor estava passando, os sintomas estavam indo embora, Deus ministrou o meu coração, mesmo no meio de uma coisa que é simples. Porque quando a gente está buscando firmar a nossa identidade no Senhor, até nas pequenas coisas Ele fala com a gente. E aí eu entendi que quando a gente comeu aquele lanche no primeiro momento foi maravilhoso, foi muito gostoso, a gente estava morrendo de fome, irmão. Pensa você fazer 12 horas de jejum, aí você se depara com um hamburgão maravilhoso. Tá pensando aí? Aquele queijo derretido, aquele hambúrguer no ponto certinho, aquela maionese temperada. Bate quem está do seu lado aí e fala, paga um hambúrguer para mim, irmão, no final da rede. Paga uma pizza aí para mim. E aí foi maravilhoso no primeiro momento, a gente ficou saciado, a gente ficou muito feliz, com a barriga cheia. Mas depois, aquele lanche fez muito mal para a gente. E isso parece muito com o pecado.
Ele é muito saboroso, ele é muito gostoso, ele é prazeroso, enquanto a gente está se deliciando com o pecado. Mas depois, quando o pecado se encontra com a nossa verdadeira identidade, aquilo começa a nos fazer muito mal. E de alguma forma a gente precisa pôr esse pecado para fora. O lanche, ele vem para o nosso organismo, e o organismo, ele é todo organizado. Tudo na nossa vida, ele é organizado. Apesar de nós não nos esforçarmos para ser organizado em algumas coisas, a vida, ela é organizada. O nosso organismo também. Quando a gente come um lanche, ele passa pelo nosso estômago. O estômago, ele vai digerir aquela comida. Depois ele vai para o intestino delgado, eu acho que é delgado, né? E o intestino delgado, ele vai tirar alguns nutrientes daquele alimento para nutrir o nosso corpo, para fazer bem. E aí aquelas coisas que o corpo não vai aproveitar, ele manda para o intestino grosso. E o intestino grosso, ele também puxa alguns nutrientes, mas a função principal dele é expelir aquilo que faz mal, aquilo que o corpo não aproveita. Eu e você, meu irmão, precisamos agir da mesma forma que o nosso organismo. Nós nos alimentamos de muitas coisas, nós recebemos muitas coisas, e algumas dessas coisas são intragáveis para quem busca uma identidade firmada no Senhor. E aí a gente precisa expelir de alguma forma. O lanche, nós expelimos de duas formas. Eu, a Mitty, o Caio e a Elô. Eu não vou falar aqui para não ficar constrangedor, mas a gente expeliu de duas formas. A primeira foi assim, ó. Essa foi a primeira forma que a gente começou a expelir. Quando eu tomei aquele eno, deu aquela vontade de arrotar, e aí já veio tudo junto, irmão. E aí mais tarde eu descobri que veio outras coisas junto com isso. O organismo, ele é tão organizado que ele sai por cima e depois ele sai por baixo também. E aí foi uma lambança geral. Comigo foi leve ainda, meu irmão, mas vocês não conhecem a esposa que eu tenho. Foi tremendo, foi algo assim, surreal. Mas por que eu estou te contando isso? Aquele lanche fez muito mal pra gente. Mas muitas vezes, eu e você também nos sentimos mal por conta do pecado. E nós devemos nos sentir mal mesmo. A gente deve se sentir mal mesmo com o pecado. Mas sabe por que muitas vezes a gente se encontra desanimado? Porque a gente não tem vontade de vir para a célula, a gente não tem vontade de participar da rede, a gente não tem vontade de participar dos encontros que a igreja promove, porque a gente está ingerindo muita coisa que o nosso corpo não foi feito para digerir. Deixa eu explicar para você. Você e eu, nós temos uma identidade, antes mesmo de nascer, que foi formada por Cristo. E quando nós ingerimos pecado, quando nós ingerimos aquilo que não agrada ao Senhor, músicas que não agradam, conversas que não agradam, relacionamentos que não agradam ao Senhor, isso nos faz mal. E aí a gente já não tem mais vontade de cultuar o Senhor, a gente já não tem mais vontade de vir para a casa do Senhor, a gente não tem mais vontade de participar de uma célula, a gente não tem mais vontade de fazer nada que nos una à nossa verdadeira identidade, porque o pecado e tudo aquilo que se parece com o pecado nos causa náuseas. E aí eu e você, nós temos que funcionar da mesma forma que o nosso organismo. Não quer dizer que nós somos perfeitos e a gente não vai errar, não quer dizer que a gente não vai ouvir ou receber coisas que não agradam ao Senhor, mas da mesma forma que a gente recebeu aquele lanche, ele não nos fez bem e a gente teve que expelir, que assim eu e você também sejamos com o pecado e tudo aquilo que tenta deturpar a identidade de Cristo Jesus em mim e em você. Amém? Você está comigo aqui? Então dá um aplauso aí para Jesus. Mateus 7:24 vai dizer o seguinte: portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Repita comigo: caiu. E aquela casa caiu,
e grande foi a sua queda. A imagem está pronta aí? A imagem da casa? Pode colocar ela para a gente. Aqui é exatamente a tradução do texto que nós lemos. Jesus vai contar uma parábola em que haviam duas casas. Uma das casas, quem construiu, foi sábio e prudente o suficiente para cavar aquela areia a ponto de chegar na rocha. E ele então firmou a sua casa sobre a rocha. A casa do outro lado, o construtor também teve uma boa intenção. Você vê que a casa é praticamente igual, mas ele não teve a sabedoria e o discernimento para cavar mais fundo, para chegar até a rocha, até um alicerce que manteria os seus sonhos, que manteria a sua vida, aqueles que estão guardados dentro daquela casa por muito tempo quando viessem as crises. Eu quero te dizer, meu irmão, que essa casa não é a nossa identidade. Essa casa é só o que aparece. Talvez as pessoas que passem por aquela rua, eles olhem para aquelas casas e falam: essas casas são iguais, são exatamente iguais, não difere nada uma casa da outra. As duas têm porta, tem a alvenaria, tem o telhado, tem uma escada, são exatamente iguais. Mas o que vai revelar qual é a casa que está afirmada sobre a rocha, que tem a sua identidade em Cristo Jesus, que tem os seus alicerces bem firmados, é aquela em que o construtor foi sábio o suficiente. Deixa eu te dizer, meu irmão, você pode ter todos os sonhos, todos os planos e metas maravilhosas para a sua vida, mas elas só vão resistir às crises se a sua identidade estiver firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Eu quero declarar que em nome de Jesus, eu não sei como você chegou, mas essa noite você vai sair daqui não com os seus alicerces firmados na areia, mas na rocha, que é Cristo Jesus. E quando vierem as crises, você não vai sucumbir junto com as tempestades, mas se manterá firme no meio das guerras. Se você crê nisso, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Quando as pessoas veem essas casas, irmãos, elas podem dizer: são todas iguais. Mas a verdade é que nas crises, somente aqueles que tiverem a sua identidade firmada na rocha, que é Cristo Jesus, vão permanecer. Somente as casas, a casa que foi estabelecida, teve o seu alicerce firmado na rocha, é que vai permanecer durante as tempestades. E esse texto, ele ministrou 4 verdades ao meu coração. E essas 4 verdades sobre a nossa identidade são 4 verdades que vão nos mostrar 4 pilares da nossa vida, que se nós tivermos esses 4 pilares bem estabelecidos, então nós desfrutaremos de uma vida solidificada na rocha, que é Cristo Jesus. Você está preparado? Está preparado? Fala amém. Eu estou preparado. Fala amém. Eu estou preparado. Fala amém. Eu estou vivo. Amém. Eu estou acordado. Meu Deus. Dá um beliscão a quem está do seu lado aí. Fala: você está acordado, meu irmão? Isso aqui é a palavra de Deus para o seu futuro, cara. O primeiro pilar da nossa identidade, o primeiro pilar do alicerce, o primeiro pilar para que a sua identidade seja tão firmada quanto essa casa foi firmada na rocha, é que você é filho de Deus e não escravo de Satanás. Fala para quem está do seu lado: meu irmão, você é filho de Deus e não escravo de Satanás. Romanos 8, 14 e 15 vai dizer o seguinte. Depois que eu ler esse versículo, você vai ter que dar um aplauso para Jesus. Ele diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual somos chamados Abba Pai. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Eu e você não recebemos um espírito que nos escravize,
mas o Espírito da verdade, ao qual somos solidificados e fortalecidos em Cristo Jesus. Quantos aqui receberam o Espírito de Deus e podem ser chamados de filhos de Deus? Diga eu. Quantos aqui receberam o Espírito da verdade? Diga eu. Eu e você não recebemos o espírito de medo, como diz em Romanos 8, mas eu e você recebemos o Espírito Santo, o que nos torna filhos por adoção, ao qual nós podemos chamar o nosso Deus de Abba, Pai. Eu e você podemos chamar o Senhor de Abba, Pai. Agora, se todos nós somos filhos de Deus, como é que está a nossa família? Se todos os filhos de Deus fossem iguais eu e você, como é que estaria a família de Deus aqui na terra? Eu vou melhorar a pergunta. Se todos da igreja tivessem o mesmo ânimo, a mesma disposição, o mesmo amor, tivessem a mesma identidade de filhos que eu e você temos, a família cresceria, se multiplicaria, ou a igreja diminuiria e fecharia as portas? É muito lindo quando a gente ouve uma palavra sobre paternidade. Nós já fomos ministrados aqui a respeito disso. E aí nós dizemos que Deus é maravilhoso e é um Pai perfeito, e é verdade, Deus é um Pai perfeito. Mas quando nós falamos que nós somos filhos, ser filho também exige uma responsabilidade de quem é filho. E se todos os filhos de Deus fossem como eu e você, a nossa família celestial seria maior, mais curada, mais tratada, mais feliz, mais alegre, ou ela seria mais triste, menor, mais fechada, mais doente? Eu e você, nós recebemos a paternidade de Deus através do Espírito da verdade, mas nós também temos responsabilidades como filhos. Quem não valoriza a identidade de filho, hora ou outra, inevitavelmente, vai viver como alguém que é escravo de Satanás. Misericórdia. Mas se eu e você não valorizarmos a nossa identidade de filho, inevitavelmente nós vamos nos inclinar a uma vida de pecado, a uma vida de perdição. E para ser escravo de Satanás, meu irmão, apesar de parecer muito forte isso, não é difícil, sabia? Você sabia que não é difícil nós sermos engodados e enganados pelo espírito de Satanás? É só a gente abrir o Instagram e ver o que as pessoas dizem do tipo de crente que eu e você devemos ser, do tipo de filho que eu e você devemos ser para o nosso Pai Celestial. O mundo, ele tem um estereótipo daquilo que nós devemos ser, muito diferente da identidade que Deus diz que eu e você devemos ter. O mundo diz que eu e você não podemos valorizar a igreja. O mundo não está nem aí para a igreja. Eu sei que você não assistiu o carnaval, mas provavelmente você viu algumas escolas de samba, ou uma escola de samba, fazendo chacota com a nossa fé, fazendo chacota com a igreja. Quantos viram alguma coisa assim no Instagram ou na internet? A maioria viu. O mundo tem um estereótipo daquilo que eu e você devemos valorizar, a forma que nós devemos lidar com a igreja. Mas quem tem a identidade de filho, entende que a igreja é a casa do nosso Pai, é o lugar que merece a nossa atenção. O mundo, ele não vai valorizar a família, como eu e você como filhos, devemos valorizar a família. No próprio carnaval, nós vimos o mundo tentando destruir a família, e aí o tiro saiu pela culatra, né? Porque eles colocaram a família conservadora, a família formada por um pai, uma mãe e filhos, dentro de uma latinha de conserva. Mas a verdade é que nós somos conservadores mesmo. Olha para quem está do seu lado, fala: eu sou conservador. Fala: eu sou crente, eu sou conservador. Se você não é conservador, meu irmão, provavelmente você não é tão crente, porque a palavra é conservadora. Mas o mundo, ele tem um estereótipo
da forma que eu e você devemos valorizar a nossa família. Mas quem tem uma identidade de filho, entende que a nossa família é um projeto de Deus, e não um projeto do mundo. Ei, meu irmão, o mundo ele tem um estereótipo, e ele diz que nós devemos ter uma identidade que não se envolve com a política, que não fala sobre política. Ai, religião e política não se discutem. Quem falou? Me fala qual é a Bíblia que esse povo está lendo, que a religião e a palavra não tem nada a ver. A Bíblia fala sobre reino, a Bíblia fala sobre governo. Se você acredita que nós, como cristãos, não devemos nos posicionar politicamente, meu irmão, ou você não é cristão, ou você não lê a palavra. Não combina, não combina nós sermos cristãos e nós não valorizarmos aquilo que Deus valoriza. Reino, governo. O mundo lá fora, ele está esse caos todo, essa perdição toda. Não é por conta daqueles que estão perdidos. O mundo não está bagunçado por aqueles que não reconhecem a Deus, mas por conta de nós. Bate no seu peito aí e fala: por conta de mim, por minha causa, Rodrigo, por minha causa. O mundo está perdido desse jeito porque nós não nos posicionamos na nossa família, na igreja e também politicamente. E aí nós somos governados por aqueles que não vivem por princípios. Nós somos governados por ideologias e não por princípios da palavra. E aí você pode dizer: ai, mas eu não falo sobre política para não pegar mal, para não criar birra com os meus amigos. Ô, meu irmão, o que você está buscando? Você está buscando aplausos? Você está buscando a admiração de um mundo que crucificou o meio seu Jesus? É isso? É por isso que você não se posiciona? É por isso que você não valoriza a família? É por isso que você não valoriza a igreja? É por isso que você não se posiciona politicamente? Ah, meu irmão, eu não estou falando sobre ideologia, nem sobre direita e esquerda. Eu estou falando sobre princípios. E quem não se posiciona, e quem não entende a sua posição em relação à política, em relação aos termos que a palavra estabelece, a forma como eu e você devemos viver, ah, meu irmão, então a gente vai continuar sendo governado por ideologia contrária à palavra de Deus. Eu e você, nós somos filhos, e filho, ele tem direito, mas ele também tem deveres. Fala para quem está do seu lado: você tem direito de filho, mas você também tem deveres. Quem não valoriza a identidade em Cristo e vive como o mundo aprova, é igual uma máquina de lavar. Eu já dei esse exemplo na célula. Pensa agora numa máquina de lavar. Consegue pensar numa máquina de lavar? Imagina uma máquina de lavar, Will. Ela foi criada com o propósito de lavar, correto? Ela foi criada com o propósito de lavar a roupa, deixar limpinha, bem cheirosinha. Cheira seu irmão aí, vê se ele está bem cheirosinho. Tem mais ou menos, né? Tem uns que estão mais ou menos. Mas a máquina ela foi criada com esse propósito. Agora imagina se a máquina se rebela contra a sua própria identidade, Cleitinho. E ela fala: a partir de hoje eu não quero ser uma máquina de lavar, eu vou virar uma churrasqueira. Porque eu gosto de churrasco, eu quero curtir um churrascão. Então, meu criador, meu dono, não coloca roupa em mim, coloca carvão, coloca lenha, bota fogo, pode pôr uma grelha, põe a picanha, põe qualquer coisa, que a partir de hoje eu não sou mais máquina de lavar. Vai durar? Talvez vai durar um churrasco, meio churrasco, mas com o tempo, essa máquina de lavar, ela vai começar a queimar, ela vai começar a se deteriorar, e daqui a pouco, toda a sua identidade, o propósito que ela foi criada para ser, aquilo que ela foi criada para servir, já não vale mais, já não funciona mais, porque ao invés dela cumprir o propósito para o qual o Criador dela, quem criou a máquina de lavar, estabeleceu ela aquele princípio para cumprir, ela ouviu de alguém que ser churrasqueira era mais legal, era mais divertido, era mais interessante do que o propósito para o qual ela foi criada. E aí depois que ela é queimada, ela não consegue nem mais voltar a ser aquilo que ela era. Quando eu e você
abrimos mão da identidade que Cristo tem para mim e para você, de filhos de Deus. Nós somos como uma máquina de lavar, que deixou o seu propósito principal de lavar, para nos queimarmos com o pecado do mundo, com as maravilhas do mundo, com os prazeres do mundo. E aí nós perdemos o nosso propósito no Senhor. Mas quem tem a identidade de filho em Cristo e vive de acordo com o propósito para o qual foi criado, não vive como órfão, mas vive como filho, vive como herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Não vive inseguro porque agora faz parte de uma família, como membro do corpo de Cristo. Não vive isolado como alguém que é abandonado, como alguém que é apartado, mas vive como alguém que recebeu uma paternidade celestial e desfruta como a família de Cristo. E agora pode dizer: eu faço parte de uma família poderosa e uma descendência poderosa nessa terra. Se você crê, dá um aplauso aí para Jesus, meu irmão. Mateus 7,11. A Mitch falou desse versículo agora há pouco. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais eu, que sou um pai perfeito, também sei dar aquilo que pedem em meu nome. Quando você assume a sua identidade de filho, você não vive como órfão, você não vive inseguro, você não vive isolado, porque agora você estabelece a sua ligação direta com o seu Pai Celestial. O segundo pilar da sua identidade é que você é um verdadeiro adorador. Me ajuda a pregar aí para quem está do seu lado. Fala: você é um verdadeiro adorador. A minha voz já está indo embora, então você precisa me ajudar, meu irmão. Mateus 4,10 diz o seguinte: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nesse cenário aqui, Jesus tinha feito um jejum de 40 dias, e Satanás aparece no monte para tentar Jesus. Mas como um adorador verdadeiro, como um adorador, faz parte da identidade de Jesus, e faz parte da nossa identidade aprender a adorar. A adoração, meu irmão, não é a intenção do nosso coração em declarar palavras bonitas para Jesus, mas a adoração, ela tem um padrão, e o padrão não é o que a cultura diz que é, o padrão não é o que o costume diz, a forma como se diz que nós devemos adorar. A palavra de Deus, a adoração, ela não se curva para os costumes desse mundo, ela não se curva para a moda dos anos 70, para a moda dos anos 90, para a moda de 2010, nem para a moda de 2026. A adoração, ela tem um padrão, e o padrão não é a cultura desse mundo, mas é a cultura celestial. Então, para eu e você sermos um verdadeiro adorador, um adorador ao qual vai adorar ao ponto de Deus receber a nossa adoração, nós precisamos entender qual é a cultura dos céus, qual é o princípio da adoração. Mateus 5,37 vai dizer que as nossas palavras, elas precisam ser tão próprias, de acordo com a palavra de Deus, que ela precisa ser o nosso sim, sim, e o nosso não, não, porque o que passa disso não provém de Deus, mas provém do maligno. Ou seja, Jesus está ensinando no Sermão do Monte que tudo aquilo que necessita de uma grande explicação para a nossa adoração em Cristo Jesus, então já não tem mais a ver com a palavra. Se a nossa adoração não é direta, sincera, de acordo com aquilo que Jesus estabeleceu de princípios para que Ele receba a nossa adoração, então ela não é verdadeira, irmão. Nós não devemos tomar cuidado somente com as músicas seculares. Eu espero que você não ouça músicas seculares, mas eu e você devemos tomar cuidado até com as músicas que são tocadas por aí, as músicas evangélicas. Tem músicas que parecem ser de adoração ao Senhor, mas não são. Não é porque está no hype, não é porque é a top 1 tocada no Spotify, que é uma música que Deus recebe como adoração. Eu e você precisamos conhecer a palavra, ter a nossa identidade firmada em Cristo, saber que nós somos filhos, saber que nós somos adoradores, como adorar, para que então o Senhor receba o nosso louvor. Mateus 24 vai dizer que nos últimos dias
muitos serão enganados por falsos profetas, por falsos adoradores. Eu e você precisamos tomar posse da nossa identidade em Cristo Jesus, para que nós não sejamos enganados por falsos profetas e por falsos adoradores. A igreja é corpo de Cristo, você é um membro de Cristo. Talvez você seja uma perna para correr e salvar muita gente. Talvez você seja o braço que vai acolher muitas pessoas, que vai chegar para o reino. Talvez você seja um ombro que vai consolar um amigo. Ou talvez você seja aí um cara de nádegas, para não falar outra coisa. Olha para quem está do seu lado, vê se tem cara de nádega. Fala, meu irmão, você tem uma cara de nádega, você está com uma cara de peixe morto. Você está aqui comigo? Você está prestando atenção? Mas eu e você, nós somos corpo de Cristo. Eu e você, nós fazemos parte de um corpo que nós precisamos chegar intactos até o Senhor. A nossa adoração precisa fluir como corpo de Cristo. Mas para isso nós precisamos entender que a adoração não é como nós queremos, mas é da forma que o Senhor aceita. E a forma que o Senhor aceita é a forma em que Ele se sente adorado. É a forma que o nome dEle é exaltado. É a forma que o nome dEle é exaltado acima de todos, acima das nossas necessidades, acima da cultura, acima da ideologia. Não é para agradar o nosso coração, meu irmão. A adoração, o louvor, a palavra não é para agradar o nosso coração, mas é para agradar o Senhor. O terceiro pilar da nossa identidade é que eu e você, nós somos servos. Perceba, esse pilar, essa estrutura, ela tem 4 pilares. Você é filho, você é adorador, e o terceiro pilar é que você é um servo. Ei, irmão, servir não é opcional. Fala para quem está do seu lado aí, servir não é opcional. Servir é o princípio do cristianismo. Servir é o princípio daquilo que nós fazemos aqui todos os dias. Mateus 20, 26, Jesus vai dizer: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja primeiro servo dos seus irmãos. E todo aquele entre vocês que quiser ser o primeiro, seja servo, assim como Jesus foi servo. Sabe qual é a principal característica de um servo, meu irmão? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe qual é a principal característica de um servo? Responde para ele aí, pergunta para ele se ele sabe. Qual é a principal característica de um servo? A principal característica de um servo é servir. A principal característica de um servo é fazer o que ele é servir. Eu e você nascemos para servir, e apesar de ser redundante, aparentemente não é claro para todo mundo. Não é claro para todo mundo. Ah, eu sou servo, pastor. É mesmo? Você está servindo em quê? No que você está servindo? No que se você faltar, as pessoas vão sentir sua falta? Onde que você está servindo? Você está servindo o quê? A quem que você está servindo, meu irmão? A equipe de louvor chegou mais cedo para ensaiar. A equipe de mídia, o pessoal que está lá no som, tudo. Todo mundo chegou aqui. O Juninho, coitado, é o primeiro que chega, o último que vai embora. Está aqui para servir. Coitado não, parabéns, está fazendo o seu exercício de forma íntegra. Eu e você nascemos para servir, meu irmão. Eu queria que você pensasse aí no seu trabalho. A gente já está encerrando, eu tenho 5 minutos. Mas pensa no seu trabalho. Vamos fazer um comparativo com a igreja. Experimenta chegar, se você entra às 9 no seu trabalho, experimenta começar a chegar às 9h10. Comece a chegar umas 9h15, 9h20. E aí a hora que for para você trabalhar, que for para você servir, chega para o seu patrão e fala: olha, eu não vim trabalhar hoje não. Eu vim aqui só para ver o pessoal trabalhando. É mais ou menos o que o Cleitinho faz lá, né? Depois você me conta. Mas eu vim aqui só para ver o pessoal trabalhando. Eu quero entender como as coisas funcionam. E mais, hein? Esse mês eu não vou trabalhar. Eu só quero ver. E no final do mês eu quero receber o meu salário, eu quero receber meu VR, eu quero receber meu vale alimentação, eu quero receber meu vale transporte. E ai do Senhor, meu patrão, se não me pagar.
eu te ponho na justiça. Você vai continuar nesse trabalho por muito tempo? Quem acha que vai? Ergue a mão. Não vai, né? E por que a gente trata a igreja assim, meu irmão? A rede começa às 7h30, a gente chega às 7h40, 7h50, 8 horas. Aí a gente chega aqui, a gente não vem para servir, a gente não vem com o coração disposto a adorar. A gente fala para Jesus: eu só vim para receber, eu quero o meu milagre, e ai do Senhor se a tua palavra não falar no meu coração, eu mudo de igreja. Eu e você, meu irmão, que temos a nossa identidade firmadas em Cristo, que nascemos para servir, nós não podemos tratar Deus dessa forma. E tratar Deus dessa forma é tratar as coisas que Deus ama dessa forma. Deus ama a igreja, sim ou não? Então nós não podemos tratar a casa do Senhor dessa forma. O Dani falou aqui que Deus, o Jesus, ele só vai receber a recompensa dele quando tudo isso aqui passar e ele voltar. Até o Senhor ainda não recebeu a recompensa dele, e a gente vem aqui um final de semana, 2 semanas, um mês, e se Deus não der a nossa recompensa, a gente vira as costas e vai embora, vai procurar um entretenimento melhor, uma palavra no YouTube, um louvor no Spotify. A gente não pode ser assim, meu irmão. Eu e você nascemos para servir. E a quarta e última coisa, você pode ficar de pé no seu lugar? A quarta e última coisa, o quarto e último pilar para que a sua identidade seja bem estabelecida em Jesus, é que você é uma autoridade nessa terra. Gênesis 1:26 vai dizer o seguinte: governe, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais e sobre todas as feras da terra, e sobre todos os seres viventes que se movem rente ao chão. Desde a criação, o Senhor nos criou para governar sobre a terra. Desde a criação, o Senhor nos chamou para governar sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo que nela há, para cultivar. Foi para isso que o Senhor chamou eu e você. Em Lucas 10:19, Jesus lembra da autoridade que Ele nos deu. Desde a criação Ele diz: eu vos tenho dado autoridade. Ou seja, não é uma autoridade que Jesus estava dando para eles naquele momento, mas Jesus já tinha dado essa autoridade desde a criação. E Ele fala o seguinte: eu vos tenho dado autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões, assim como sobre o poder do inimigo, e nada e nem ninguém vos fará qualquer mal. Essa é a autoridade que Deus deu para mim e Deus deu para você também. A autoridade para governar a nossa mente, a autoridade para governar o seu coração, para você não se entregar às paixões desse mundo. Deus te deu a autoridade para governar a sua casa. Se você é casado, para governar sobre a sua família. Se você é solteiro, também para governar sobre a sua casa. Como filho, você governa como filho, amando seus pais, honrando seus pais, valorizando seus irmãos, sendo um exemplo, sendo um cristão, um pequeno Cristo dentro da sua casa. Eu e você nascemos para ser filhos, para sermos um adorador, para sermos servos e também para governar nessa terra. Todos nós, irmãos, temos direito a uma vida extraordinária, porque ela não foi conquistada por mim e por você, mas foi conquistada por Jesus lá naquele madeiro. Todos nós temos direito a essa vida extraordinária, mas só vai conquistar essa vida extraordinária, só vai viver dessa forma quem é um filho curado, quem é um servo fiel, quem é um adorador verdadeiro e quem é um governante diligente. Eu queria que você fechasse seus olhos. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e perguntasse a Ele: qual é o pilar